Permanecendo sempre na palavra. Um dos discursos muito importantes de Jesus, quando ele fala com os seus discípulos antes de morrer, na última ceia, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em João 14, João 14 e 15, depois do capítulo 16 e capítulo 17, que culmina na oração sacerdotal de Jesus. Portanto, o que Jesus está a dizer é que ele é a videira, nós somos os ramos. E o ramo permanece na videira, que é essa seiva, essa vida da planta, tem a ver com a verdade estar em nós, com a palavra estar em nós, e a verdade é Cristo. Portanto, o segredo é sempre comunidades que estão no lugar onde Cristo as colocou, porque Cristo enxerta a vida nova em nós, não é? E, portanto, nós somos colocados na árvore, nós sabemos, quando olhamos para a Bíblia, que a árvore é uma figura de vida. Portanto, a ideia de eu sermos ramos, parte da árvore, essa árvore que é Cristo, essa vida nova, ela existe enquanto as palavras de Cristo permanecem em nós, porque as palavras de Cristo são palavras dele mesmo, que é a palavra, que é o Verbo eterno. Portanto, não é possível nós sequer desejarmos ter um bom casamento se não formos pessoas firmes em Cristo, firmes na sua palavra, firmes na comunidade que nasce por causa da palavra de Cristo, que é a Igreja. Portanto, uma das coisas óbvias, pelo menos deve ser óbvia para nós cristãos, é que eu fico admirado quando cristãos que não estão envolvidos com a Igreja, seriamente envolvidos com a Igreja, que não partilham as suas fraquezas com a Igreja, porque é fácil eu usar a Igreja como o lugar que carimba o passaporte das minhas vitórias. Mas a Igreja existe precisamente para me devolver a imagem, para espelhar a realidade acerca de mim, que é, diante das minhas fraquezas, eu ser valido pelo Espírito que a mantém, que mantém a Igreja, que é o Espírito Santo. Portanto, um casal, para resistir a tudo isto, tem de permanecer na palavra através da permanência numa igreja onde Cristo seja pregado e onde as próprias fraquezas do casal tenham espaço para poderem existir e serem cuidadas. Muitas vezes, nós temos de reconhecer, Alex, muitas vezes, quando olhamos para gerações anteriores, as pessoas iam à igreja, como tu dizias há pouco, quase como se fosse um palco da aparência de perfeição dos seus casamentos. Se há coisa boa que nós vivemos numa época que ficou pior para a família, portanto, se há coisa boa numa época pior para a família, é que se tu fores à igreja para aparentar os teus sucessos, tu não vais chegar longe. Portanto, a igreja serve para refletir as nossas fraquezas e dar a essa resposta a suficiência de Cristo, através da palavra, através da confiança na comunidade de Jesus, que é a própria Igreja. Portanto, este é um segredo. As famílias devem ter um compromisso absolutamente sério com a Igreja. Deixa-me só dar um exemplo rápido. Até porque isso acontece hoje, muitas vezes, com pessoas que, por exemplo, vêm do Brasil e chegam a Portugal. Uma das coisas que eu acho muito inspirador, e tem acontecido em algumas ocasiões, há famílias que têm chegado aqui a Lisboa, do Brasil, que escolheram a Igreja da Lapa ainda no Brasil. Vê bem. E eu fico sempre admirado, fico sempre surpreendido. E com isto não me entendas mal, eu não estou a dizer que a nossa igreja é especial, é tão especial que as pessoas já a escolhem quando estão no Brasil. Não está relacionado com isso, mas está relacionado com uma coisa importante, que é, por exemplo, se tu te colocares numa experiência de grande mudança como uma imigração, tu não podes deixar para o acaso a escolha da tua comunidade cristã. Poucas provas são tão exigentes num casamento como a imigração. É banalíssimo casamentos terminarem numa experiência de imigração. O que é que muitas vezes acontece com casais cristãos que emigram? Eles emigram pensando no seu sustento financeiro, porque vão à procura de melhores empregos, mas eles emigram sem pensar no seu sustento espiritual. Então chegam aos lugares para onde vão trabalhar e depois lá procuram uma igreja.
Não é ideal que isso aconteça, porque tu podes ir parar a um lugar onde não conheces ninguém, onde não conheces bem e não tens uma igreja para te sustentar, e vais para onde fores, a menos que sejas um missionário e vais tu abrir essa igreja, tu deves ir sempre para um lugar onde a igreja de Cristo te possa sustentar. Se, por exemplo, tu estás a emigrar para um lugar novo, mais do que nunca tu precisas de uma igreja saudável, onde tu não vais aparentar qualidades que não tens, mas onde tu possas confessar as fraquezas que são a tua realidade. Portanto, este é um conselho bem prático, por exemplo, para quem, pensando em mudar de cidade, nem sequer precisa mudar de país, mas precisa de uma igreja saudável.